Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Hoje nós temos a presença aqui nos nossos estúdios do Leandro Eber, da Emater aqui do município de Serafim da Correia. Bom dia, Leandro. Bom dia ouvintes da rádio, bom dia a todos que estão nos acompanhando. E o nosso assunto da entrevista de hoje, Leandro, é sobre uma live que vai acontecer no próximo dia 2 de junho, na quarta-feira, a partir das 13h30, através da página do Facebook da Prefeitura Municipal de Serafim da Correia. Essa live é o Jovem e o Agro. A perspectiva para os jovens no agro é a pergunta que fica em relação a essa live. Eu gostaria de saber inicialmente de você como surgiu a ideia para fazer este projeto, Leandro. Sim, essa live faz parte de um projeto que nós estamos lançando, nós vamos lançar ele nessa live, inclusive, que é o projeto Jovens do Agro. Esse projeto surgiu a partir dos trabalhos que a gente já faz com outros públicos, com os grupos de mulheres, com os produtores de leite, com os produtores de grãos, a gente com os fruticultores, etc., com as comunidades do interior do município, em que, conversando com as famílias, a gente percebeu claramente, né, nesses projetos, que as famílias onde o jovem se desenvolveu com a família evoluiu, foi para frente. Nas famílias onde o jovem não fez o desenvolvimento no meio rural, a sucessão, a propriedade rural não evoluiu da mesma forma, que é o problema da sucessão familiar. O que aconteceu? As famílias onde não teve o jovem assumindo a propriedade parou de evoluir ou diminuiu a velocidade sem a perspectiva de sucessão. Os pais não pensam em fazer um investimento porque não sabem como vai ser nos próximos anos, não tem força de trabalho, inclusive, para assumir outros compromissos. E nas famílias onde o jovem pegou e assumiu, a coisa evoluiu, foi para frente, as propriedades estão lá, estão produtivas, estão rentáveis hoje. Isso foi muito claro, especialmente no projeto Elite a Pasto, que a gente fez entrevistas profundas, eu diria, com as famílias, a gente visualizou claramente isso. Famílias que já consolidaram que o filho já assumiu a propriedade, já é adulto, já assumiu a propriedade. E nas famílias onde eles incentivam os filhos e têm a perspectiva de fazer a sucessão, também evolui dessa forma. Então nós, conversando com as comunidades, nós vimos a necessidade de fazer alguma coisa com relação a esses jovens, porque principalmente esses jovens que estão na faixa de ainda decidir, porque nós enxergamos, nós, Emater, com os dados, com o trabalho que a gente faz, nós enxergamos as oportunidades que tem do filho fazer a sucessão. Ele tem na mão uma possibilidade de futuro enorme, que às vezes não é considerada. Não é que o jovem não quer, é que ele às vezes nem considera a possibilidade de fazer alguma coisa com a sua propriedade rural. E existem várias coisas que podem ser feitas e às vezes não vai mesmo por falta de afinidade ou algum conflito ou alguma coisa. Mas o que a gente espera com esse projeto é fazer com que o jovem considere, avalie essa possibilidade. Então surgiu o projeto Jovens do Agro, a gente já iniciou ele no início do ano. Até o meio do ano, vamos dizer, nós já fizemos a primeira e a segunda etapa, eu diria, a gente já fez. E agora nessa live a gente vai apresentar alguns dados, algumas informações que a gente levantou nessa primeira e segunda etapa e dar o start para as próximas etapas. Vamos comentar também sobre a programação, então, de quarta-feira, dia 2 de junho. Teremos, a partir das 13h30, o lançamento do projeto Jovens do Agro. Essa programação ela se estende até as 14h30, Leandro. Isto. A gente inicia com o lançamento do projeto, a gente vai explicar certinho a metodologia que está sendo executada no projeto, o cronograma, o público-alvo, etc., né, como que vai ser, o passo a passo que vai ser executado esse projeto. Às 14 horas nós temos a apresentação sobre as percepções e expectativas, dos jovens do agro, que isso também é resultado já do início do projeto. A gente já fez um levantamento, a gente fez um mapeamento dos jovens rurais no interior do município e a gente fez uma pesquisa com eles para tentar identificar
isso aqui, as percepções e as expectativas dos jovens das comunidades rurais do interior do município sobre o agro, sobre a sucessão familiar e etc. E nós temos uns dados muito interessantes ali que a gente vai lançar já nessa live. Na sequência, nós vamos apresentar oportunidades de negócios no agro, oportunidades que a gente enxerga, que podem ser aproveitadas no interior do município, as mais diferentes, e vinculado a isso os cases de sucesso. O que são os cases de sucesso? São jovens que aproveitaram oportunidades de negócios no agro, oportunidades diferentes, inclusive, e que nos trazem a perspectiva deles, a experiência, o relato deles sobre o que eles fizeram nas suas propriedades e que possibilitou a permanência deles na propriedade, a evolução deles, o desenvolvimento deles, né? Esses cases de sucesso têm a participação de jovens do interior do município, que a gente selecionou alguns, né? Porque tem muitos cases de sucesso que a gente vai apresentar durante o evento. Inclusive também, Leandro, o pessoal pode visualizar através de um vídeo depoimentos de alguns desses jovens que estarão participando. Isso, a gente foi nas propriedades, a gente selecionou alguns jovens que representem atividades interessantes aqui para o município e gravamos o depoimento deles, o relato deles, as impressões deles, ficou bem interessante, de jovem para jovem. Uma coisa é eu como engenheiro falar para as famílias, outra coisa é o jovem contar, eles vão contar as suas experiências. Apesar de, Marcos, que eu falo, eu como engenheiro, ou a nossa equipe da Emater, mas o que eu sempre digo para o pessoal é que eu não tenho possibilidade, eu estou na Emater hoje porque eu não tenho possibilidade de fazer sucessão familiar, porque a minha família não tem propriedade rural. E é nesse sentido que isso tem nos preocupado. As famílias que têm essa possibilidade e não estão nem considerando aproveitar, né? Às vezes porque a família não incentiva, mas às vezes porque o filho também não enxerga ou alguma coisa ou outra. Isso tudo nós identificamos até nas percepções e expectativas ali que a gente vai apresentar, na visão deles também, não é a nossa visão, né? A nossa visão, como eu falei, é essa das oportunidades que a gente enxerga e que nós vamos mostrar, inclusive, com dados de cases como esses que vão ser, mas dados gerais do município, as oportunidades que tem para os jovens, que às vezes, fechado na nossa propriedade, com a minha família, eu não conheço outras realidades, outras oportunidades que tenham no entorno. E o que a gente quer fazer com esse projeto também é apresentar essas oportunidades, né? Existem outras formas de trabalhar, outras atividades, outras oportunidades por aí que eu posso aproveitar porque eu já tenho esse potencial ali com os recursos da minha família, né, que trabalhou tanto para chegar até aqui, com a propriedade rural, com a infraestrutura, oferecer essa oportunidade de aproveitar o potencial que tem ali em casa mesmo. E qual a sua expectativa, Leandro, sobre essa live? Essa live ela marca um divisor de águas no projeto, porque como eu falei até aqui, esse projeto a gente fez um mapeamento, a gente fez esse diagnóstico para tentar entender e discutir com os jovens e com os pais essa situação, a situação como ela está, fazendo esse diagnóstico. A partir daqui a gente quer começar a trabalhar na próxima etapa, que é justamente começar a ver o que é necessário, quais são as condições necessárias para esses jovens ficarem, o que é preciso fazer, que caminhos eles podem tomar nas suas propriedades, é ir para essa outra etapa. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp com os jovens que foram mapeados e tal, e eles estão convidados, mas eu faço um apelo aqui para os pais e mães. Assistam, participam da live, porque talvez mais importante do que os filhos participarem, assistirem ali, entenderem, porque eles já preencheram a pesquisa, eles participaram de tudo isso. Agora, os pais precisam estar de acordo, porque a sucessão familiar, o negócio, ele tem que ser discutido em família. E nós estamos incentivando os jovens a pensar nisso, a avaliar possibilidades, e nós precisamos muito da parceria da família toda, dos pais, dos avós, dos tios, todos os envolvidos lá, para que se empoderem também dessa causa, né, para discutir com eles e também com a gente na Emater.
A expectativa é que a gente passe realmente para essa próxima etapa agora de discutir o que fazer daqui para frente, né? Entendendo esse cenário que a gente vai apresentar e apresentando algumas oportunidades. Conversamos aqui no Realidade nesta manhã de segunda-feira, na nossa entrevista do dia. Tivemos a participação do Leandro Ebert, da Emater aqui do município de Serafina Correia, comentando sobre essa live, o jovem e o agro. Se há perspectiva para os jovens no agro é o tema que será abordado nessa live. No próximo dia 2 de junho, a partir das 13h30, o pessoal pode acompanhar através do Face da Prefeitura Municipal de Serafina Correia, com uma programação que começa a partir das 13h30, com o lançamento do projeto, e encerra-se às 14h30. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela sua participação aqui na programação da Rádio Rosário, trazendo essas informações sobre mais esse projeto que você está à frente, de tantos outros projetos que você já, durante o seu período aqui no município de Serafina Correia, segue elaborando e inovando e dando mais perspectiva, principalmente aos jovens que estão no campo, Leandro. Valeu, a gente agradece a parceria da Rádio Rosário e de toda a comunidade serafinense.